Faltam 3 jogos para o Hexa. E o primeiro desafio é o atual vice-campeão mundial, a Croácia, que tem um estilo de jogo específico. Nessa Copa do Mundo, que praticamente todas as seleções têm jogado da mesma maneira, especialmente ofensivamente, a Croácia apresenta um futebol bem diferente. Tem características específicas de elenco e também da forma de jogar. Vamos falar sobre essa Croácia de forma detalhada, explodindo cada jogo e a proposta e as mudanças de uma partida para outra. Então, se inscreve no canal, que eu tenho que bater 15 mil inscritos até o fim do ano, pelo menos, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, deixa o like enquanto eu vou rodar a vinheta. Vamos falar dos vícios e virtudes dessa Croácia. Bom, a Croácia tem algumas características que eu acho importante falar antes da gente ir aprofundando, né? É a equipe de maior média de idade que o Brasil enfrentará nessa Copa até aqui. O Brasil enfrentou ali equipes com média de 27 anos, a Croácia tem uma média de praticamente 30 anos, tá? No seu time titular. E também é um time que, assim como o Brasil, mas o Brasil não por causa dos desfalques, mas é um time que realmente tem um time base muito específico. Isso não é tão comum em seleções europeias. A Croácia, entre todas as 8 equipes que estão remanescendo na competição, é a que menos utilizou atletas, utilizando só 17 jogadores. E teve lesão no meio e tudo mais. Então, vamos avançando aqui para a gente falar de cada jogo. Essa aqui é a escalação da estreia, tá? O que vocês podem notar nessa escalação? O Kramaric como centroavante e o Vlasic aberto pela direita. Mas o Vlasic não é ponta, tá? O Vlasic ele é um jogador meia. A posição dele é essa aqui. Ele é um jogador meia centralizado. E aí, o que acontece? A Croácia faz uma saída de bola, uma saída sustentada, essa saída com 4 homens, só que torta, tá? Do lado esquerdo, o Sousa, que até então era quem estava jogando, o Sousa que se lesionou durante a competição, né? Lateral esquerdo, ficava um pouco mais recuado, afinal de contas, quem fica aqui à frente dele é o Perisic, ou seja, para dar espaço para o Perisic jogar, o Sousa não pode progredir tanto, né, nessa saída de bola. O Modric baixava aqui para fazer quase que o lateral da saída sustentada, e o Vlasic vinha para jogar de meia, centralizado, enquanto o lateral direito fazia aqui a profundidade, né, e a amplitude máxima e organização ofensiva. Então vejam como é uma diferença de paradigma para aquilo que a gente está um pouco acostumado. Esse lado direito da Croácia não esteve assim bem definido em momento algum da competição. Vocês vão entender isso ao longo do vídeo. E aí, eventualmente, o Modric ou até o Brozovic, jogador volante da Inter de Milão, a Croácia tem esse meio de campo, né, que é espetacular, né? Brozovic, Kramaric, Brozovic, Kovacic e Modric. O Modric baixando aqui para fazer a saída de 3, e vejam como o Sousa está aqui atrás no meio de campo, mais baixo aqui, justamente para dar espaço para o Perisic jogar. Mas do outro lado, isso não acontece com o lateral direito, tá? Então, o lateral direito tem espaço para ocupar e o Sousa não tem. E isso faz com que gere esse tipo de situação. Vejam também como, de uma forma até não muito comum, o Brozovic continua aqui sustentando a saída de 3 e ela fica completamente assimétrica, né? O lado, se a gente traçar uma linha aqui no meio do campo, você vai ver que tem mais jogadores à esquerda do que à direita e eles não estão simetricamente dispostos, né? O Kovacic está aqui pesando esse lado, não tem ninguém pesando o outro ali em organização ofensiva.
Bom, e isso continua, tá? Isso acontece. Vejam aqui como essa saída ela se torna uma saída de 3 excêntrica, né? Ela se torna uma saída de 3 torta para um dos lados. E aqui o tripé de meio de campo já está restabelecido, né? Com o Brozovic, o Modric e o Kovacic. Gente, a simetria ela precisa existir no futebol? Bom, ela é recomendável, tá? Ela pode ser que o teu meia-direita não execute a mesma coisa do teu meia-esquerda. Mas é importante que alguém ocupe o espaço simétrico ao outro em determinados momentos do jogo. Senão, o teu time pode correr risco de ficar desequilibrado, especialmente no setor defensivo. Isso tudo que eu falo com relação à simetria tem muito mais a ver com o jogo defensivo do que com o ofensivo. Porém, se você não ataca de forma uniforme, se você ataca concentrando muito mais um lado do que o outro, ou atacando de uma forma diferente cada espaço, você naturalmente terá menos coordenação quando você perder essa bola. Tá? Aqui, a Croácia marcando num bloco médio-baixo e os jogadores que saltam, né, para fazer essa marcação mais avançada, diferente de outros times, né, que tem os pontas, nos pontas, esses fiéis de balança, a Croácia costuma utilizar nos médios. Né? Então, o Modric e o Kovacic têm mais liberdade para atacar o homem da bola, para saltar a pressão. Não só porque a bola está por dentro, quando a bola está por fora, também. Eles têm mais liberdade do que Perisic e do que nesse jogo o Vlasic. Aqui um exemplo dos encaixes. Né? A Croácia executa encaixes nos lados do campo. Aqui o Marrocos está projetando, né? Acho que é o Bufal aqui, está se projetando para cima do Vlasic. Vejam o que vai acontecer no lado direito aqui da defesa da Croácia. Né? O Vlasic ele continua acompanhando aqui o avanço do Bufal. O lateral direito salta a pressão e se forma, né, a linha de 5 defensiva com o Vlasic, que é o ponta meia, na verdade, que está ocupando aquele espaço de organização ofensiva, nem tanto, mas em defensiva muito mais, desce e acaba marcando na linha de defesa. A mesma coisa acontece com o Perisic, embora numa proporção menor. Perisic é um jogador mais ofensivo, mais agressivo e priorizado pelo sistema, inclusive. Tá? Vocês viram, inclusive, isso nas imagens que eu mostrei há pouco, né, da organização ofensiva do time. Então aqui o Brozovic atrás da linha de 4, uma espécie de 4-1-4-1, mas vejam como o Kovacic não terminou de fazer esse balanço, a bola inverteu aqui de um lado para o outro, e o Perisic se posiciona como bola descoberta aqui, baixando para fazer essa recomposição. Nas costas dele entra, né, o Ziyech, e o Perisic vai fazer a perseguição no Ziyech, né, até o final, e forma ali também a linha de 5, no fim das contas. Aqui contra o Canadá, houve mudanças. Né? O Sousa continuou no time, ainda não tinha se lesionado, mas o Livaja entra como centroavante e o Kramaric, que jogou de centroavante no primeiro jogo, que deu 0-0, passa a ocupar o lado direito do campo. Um jogador para fazer o corredor, assim como o Perisic, o Kramaric, que era centroavante do time nos primeiros jogos. Isso gera o quê? Isso gera um desequilíbrio. Lembrando que a gente tinha já um lado desequilibrado, que eu mostrei no primeiro jogo, e isso continua acontecendo no primeiro minuto do jogo contra o Canadá. A gente pode dizer que isso teve interferência no gol do Canadá. Então aqui a saída de bola, o Kramaric marcando como um atacante aqui junto com o Livaja, e aí o Canadá consegue fazer ali o passe para o goleiro acha essa bola longa. Vejam como, para que o Kramaric possa estar aqui, o lateral direito precisa fazer o salto aqui da pressão e ele se descola da linha defensiva. É normal fazer essa transição com 3 homens só. O Brasil, inclusive, trabalha dessa forma para poder ter Vinícius Júnior e Rafinha. A bola entra nesse entre linhas, né, entre as duas linhas, e vejam como o lateral direito está
retornando aqui e o Davis se projetando nas costas dele. Só que a gente não vê nem na foto a recomposição do Kramaric. E não vai ver até o final. Né? O gol vai sair numa inversão para o Davis naquele mesmo setor marcar. O Kramaric é o homem que estava responsável por marcar nesse setor e vejam como novamente a gente tem a linha de 3 aqui e a necessidade do lateral direito estar saltando a pressão. O que não acontece do outro lado, tá? Não é porque o frame, a zona da bola está aí. Isso não era uma coisa que estava padronizada na equipe no primeiro jogo. Não estava precisando acontecer. Tá? Isso passou a precisar acontecer, por quê? Porque o Canadá consegue imprimir um ritmo rápido e porque a transição defensiva estava muito ruim nesse lado direito. Tanto que, e aí o Kramaric, que é atacante, que foi colocado ali para deixar o time talvez mais ofensivo, começou a ter que trabalhar numa linha de 5, né? Porque o Canadá fazia amplitude máxima e o Kramaric estava direto ali na última linha, numa linha de 5. E aí a Croácia, que é um time, e faltou falar isso no início, pessoal, a Croácia é um time que joga devagar, tá? Isso é proposital. É um time que gosta de ter a bola, que gosta de cadenciar os jogos, que não é um time que vai querer jogar em transições. Só que o Canadá acabou forçando um pouco esse jogo de transições com a Croácia, que é um jogo que também pode ser interessante para o Brasil. Vou já continuar o vídeo, mas queria te pedir like, tá? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal. Bom, e vejam como foi feita uma inversão. O Modric passa a trabalhar nesse setor direito, tanto ofensiva quanto defensivamente, para Kramaric e Livaja fazerem uma dupla de ataque. Então, o time que normalmente tem um tripé de meio de campo com Brozovic atrás de Kovacic e Modric, ele passa a ter uma linha de 4 muito específica no meio de campo, atrás de 2 atacantes, num 4-4-2, com o Modric fazendo o lado direito. Impressionante a saúde do Modric. Né? Vejam como no gol de empate, gol feito pelo Kramaric pelo lado esquerdo, né, do ataque, vejam onde é que o Modric está posicionado. O Modric já está posicionado como um meia direito. No jogo seguinte contra a Bélgica, a mesma escalação. Tá? O Sousa ainda saudável e Livaja novamente de centroavante. E vejam como logo de início a gente pode notar 2 linhas de 4 com o Modric mais à direita da recomposição dessa linha de 4. Ao menos até o Kramaric executar a recomposição nessa linha de meio. E aí a gente vai ver em alguns momentos uma linha de 5 na linha de meio, né? Ao invés de ver tanto a linha de 5 em última linha, a gente vai ver sim o Kramaric trabalhando para defender esse corredor lateral, mas também essa linha de 5 de meio também não vai ser tão característica, porque na hora que isso acontece, o Modric volta a trabalhar mais avançado, né, como um dos jogadores mais liberados dessa marcação. Realmente está se desgastando muito nesse tipo de trabalho. E aí a gente vê muito mais presente um 4-1-4-1 em bloco médio, melhor organizado. Porém, o avanço desses 2 pontas, né, que são Kramaric e Perisic, proporcionam transições defensivas aonde esses corredores laterais estão descobertos. Quem me acompanhou o ano todo aí sabe que eu tenho um pouco de fobia com esse tipo de situação, né? E a gente vê aqui o meio de campo curto, os 3 homens, né? Os 3 craques do time ali, Brozovic, Kovacic e Modric, que são caras ali, especialmente Kovacic e Modric, que não são, digamos, primores físicos que vão conseguir balançar o jogo inteiro para jogar no meio de campo curto. E a Bélgica tendo ali a amplitude máxima do campo, podendo atacar esses 2 lados. Só que a Bélgica não era um time de transições fortes, era um time lento. O que não acontece com o Brasil. Vocês já imaginaram o Vinícius Júnior numa situação como essa? Tendo o Modric para fazer a cobertura nele, eu acho que é uma tragédia anunciada para a Croácia. Né? E aqui, novamente, o meio de campo curto e o Juranovic, o lateral direito, tendo que saltar a pressão aqui para marcar
o Carrasco, tá? Com o Kramaric bem mais liberado para jogar. E contra o Japão, só foi trocado ali o Sousa, que se lesionou, né? E aí começou a jogar o Barisic como lateral esquerdo, e o Petkovic jogando no lugar do Livaja como o centroavante. É um cara de mais imposição física, com o Kramaric ainda na ponta. E aí a gente volta a ver, né, aquela saída de bola mais excêntrica, ou seja, mais sem centro, jogando mais pela esquerda, com o Guardiol praticamente aberto pela esquerda na saída de 3, e o Juranovic já espetado, né, com o Kramaric trabalhando por dentro, atrás do Petkovic, que é o centroavante. E isso vai acontecer. Só que a gente viu nesse jogo, lembra que eu mostrei para vocês a marcação em bloco médio ou alto com Kovacic e Modric, né? Ou seja, os médios trabalhando, e sempre uma compensação entre Modric e Kramaric. Aqui, contra o Japão, a gente viu várias vezes o Kramaric e o Modric subindo ao mesmo tempo, obrigando que o Juranovic saltasse até o campo do adversário, tá? Para fazer essa marcação em bloco mais alto, em mano a mano, tá? Em mano a mano. Então, o que eu posso assim concluir? Primeiro, eu não imagino, dada a análise assim que eu tive dessas partidas, eu não imagino que a Croácia vai jogar tão exposta contra o Brasil como ela jogou em todos os jogos desde a estreia. Na estreia, talvez ela tenha jogado de uma forma um pouco mais equilibrada, mas como não fez gol e precisava se classificar, talvez tenha mudado. Mas se jogar como jogou os últimos 2 jogos, com o Modric tendo que fazer a cobertura do Vinícius Júnior, ou até com o meio de campo curto, com muito espaço para Vinícius Júnior e Neymar, por exemplo, assim, pouco provável que o Brasil tenha algum tipo de dificuldade. A Croácia vai tentar um jogo mais lento, um jogo de posse de bola, mas o Brasil tem uma linha ofensiva que, sobretudo, é muito marcadora, né? Uma das grandes virtudes do Richarlison é o fato de ser um ótimo marcador, um jogador com muita energia, assim como o Vinícius, assim como o Rafinha, né? E isso pode ser decisivo para que a Croácia não consiga reduzir o ritmo do jogo. E o Brasil, trazendo o jogo para um lado mais físico, tem tudo para ter vantagem também, porque a Croácia é um time mais velho, como eu também já falei para vocês. Esse setor do lado direito do ataque da Croácia, né, lado esquerdo do ataque que será do Brasil, é um setor que não está com boas definições desde o início da competição. E pode ser ali a mina de ouro da classificação do Brasil, que não chega em uma semifinal há bastante tempo. Será que dessa vez vai? Então, vamos avaliar, torcer, né? E esperar o resultado dessa partida. Você gostou da análise? Acha que eu não abordei algum ponto? Comenta aí e se inscreve no canal para a gente bater os 15K até o fim do ano. Beleza? Beijo!